No segundo livro do Velho Testamento, Êxodo, capítulo 25, versículo 17 ao 22. Versículo 17 ao 22, a palavra de Deus diz: Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte à outra, as faces dos 2 querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveras posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém. Ainda 1 João 4:10, 1 João lá no final da Bíblia, 1 João 4:10 diz: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos reunidos e que todos possam sair daqui abençoados, edificados, renovados pela tua palavra, por tudo aquilo que já aconteceu, os louvores, enfim, que cada um possa sair muito melhor do que aqui entrou, porque a tua presença faz a diferença em cada culto e nos nossos corações. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, não sendo muito prolongado, eu quero falar nesta noite alguma coisa sobre o propiciatório. Propiciatório é o lugar onde a propiciação é realizada. Baseado nesse texto, eu quero falar um Deus favorável através da propiciação de Cristo. Irmãos, aqui está a arca, mais ou menos, né? Alguém pensou que era assim, pelo que entendemos na Bíblia, era mais ou menos isso. E aqui está a arca, onde aqui dentro ficava principalmente os mandamentos da lei, e essa tampa que tampava a arca se chama propiciatório. Era uma peça só de ouro puro, ouro batido, e aqui essa tampa que se chama propiciatório tinha esses 2 querubins com as asas dessa maneira, e eles voltados olhando para a arca. Propiciatório. A Bíblia diz que hoje o nosso propiciatório, esse lugar de fazer propício, esse lugar de propiciação, ou seja, foi realizado por Cristo. Somente através da ação sacrificial efetuada por Jesus Cristo é que todos nós conseguimos chegar a Deus, porque Cristo se tornou propício, Ele fez essa propiciação. A Bíblia diz em 1 João 2:2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Propiciação, irmãos, significa apaziguar ou aplacar a ira de alguém. O pecado levou Deus a romper o relacionamento com o homem, porque Deus é santo e a sua justiça é justa,
É uma justiça sem meandros. Não tem nada a ver com a justiça brasileira e nem do homem, que são todas justiça entre algumas linhas. Mas Deus é justo, e pela sua justiça o homem estaria perdido para todo sempre, porque Deus procurou entre os homens e não viu nem um justo sequer. Foi neste momento lá no céu que Jesus Cristo resolveu, ou se ofereceu, ou veio a este mundo para realmente realizar a justiça, para estar no lugar do homem que não pôde obedecer à lei, e Jesus veio para obedecer à lei e se apresentar a Deus, fazendo mediação. Então, propiciação significa apaziguar ou aplacar a ira de alguém. Os nossos pecados e as nossas mazelas sempre vão fazer separação entre Deus Santo e o homem que é pecador. O pecado sempre vai manter a humanidade afastada da presença de Deus, e o pecado sempre vai impedir de Deus vir a ter qualquer relacionamento com o homem, porque Deus é santo. E Ele sendo santo, Ele não pode ter contato com o pecado. Então, irmãos, foi aí que Cristo fez-se a mediação. Ele mesmo foi a propiciação. Consiste em Ele reconciliar essas duas partes, porque o pecado separou. Somente através de Cristo, somente através do nosso propiciador, foi possível apaziguar a justiça de Deus, que era contrária a todos nós, e tornar então Deus favorável ao homem. E o Deus se tornou favorável ao homem pelo sacrifício e pela propiciação que Jesus fez por todos nós. Nós vemos, irmãos, que Cristo é o que faz a propiciação, e foi exatamente isso. Lá na cruz, Jesus se fez propício, tomou o nosso lugar e nos trouxe de volta a Deus. Nós vemos que na cruz, Cristo cumpriu a propiciação por nós, mediante o seu sangue, e toda a sua ação, todo o seu ato de se entregar, ir para a cruz do Calvário, todo o seu sofrimento, o seu sangue derramado, e tudo o que Ele fez, levou-nos a sermos aceitos, e a nossa comunhão com Deus foi reatada, foi restabelecida pelo sacrifício que Cristo fez no Calvário. Através do que Jesus fez no Calvário, Ele fez com que Deus se tornasse, ou Deus fosse favorável à humanidade decaída. Quando Deus resolveu enviar o seu Filho amado para este mundo, porque o seu amor era intenso, Deus se tornou favorável a nós, porque Cristo aceitou o desafio e foi até a morte, e morte de cruz. Deus, olhando para a terra, não viu nenhum justo sequer, mas Ele se tornou favorável quando Ele olha para o pecador e não vê mais o pecador. Ele vê o sangue do seu Filho aspergido. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos. O tabernáculo era dividido nessas duas partes, o lugar santo e santo dos santos. Tinha toda a outra parte exterior, que era o pátio, e enfim, que acontecia muitas cerimônias ali. Mas uma vez por ano, o sacerdote, ele pegava o sangue de um animal
puro, imaculado, que era sacrificado lá na pilha, lá no altar, lá fora. Ele trazia aquele sangue e ele aspergia esse sangue sobre o propiciatório, sobre essa tampa que cobria, que tampava a arca. E quando Deus vinha para ter relacionamento com Israel, Deus vinha aqui no Santo dos Santos, e o sacerdote entrava aqui uma vez por ano para representar o povo e para trazer o pecado, a culpa do povo, e através do sangue era aspergido, e Deus aceitava, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Deveria alguma coisa morrer, na época cordeiro, um animal puro sem mácula, e Deus então aceitava aquele sangue para perdoar o pecado do povo de Israel, porque eles não conseguiam cumprir o que estava aqui dentro do tabernáculo. As leis, os mandamentos, ninguém cumpriu os mandamentos, e assim como ninguém conseguiu cumprir, o sacerdote entrava uma vez por ano e Deus falava com o sacerdote, e o sacerdote falava com Deus. Hoje, irmãos, Cristo é esse propiciatório, como se fosse essa tampa. Cristo é esse propiciatório. Quando Deus vem, o homem, ele não vê a sua lei, que é justa, porque o homem não pôde cumprir a sua lei. Pela lei nós somos condenados, mas Deus olha para o propiciatório, olha para Cristo, que se tornou propício, e o seu sangue espargido purifica o nosso pecado. Deus se tornou favorável a mim e a você. Se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos, quem sabe, no inferno, ou caminhando de passos largos para lá. Mas essa caminhada foi interrompida, porque nós fomos aceitos, nossos pecados foi purificado, nós fomos perdoados diante de Deus, porque Cristo é o nosso propiciatório, propiciador. Ele apaziguou toda a justiça e condenação, e também a separação que estava entre nós e Deus. Tudo foi apaziguado, a nossa condenação foi absolvida, e nós temos hoje contato com Deus. O sacerdote só podia entrar no lugar santo dos santos uma vez por ano, para levar as culpas do povo de Israel. Mas agora, com Cristo, o nosso propiciatório, Cristo foi propício. Agora não é uma vez por ano que você entra na presença de Deus. Agora é todo minuto, é todo segundo, é todo dia, é todo ano, é de segunda a segunda, é de janeiro a dezembro. É enquanto você viver, você pode entrar na presença do Todo-Poderoso com a convicção, com a certeza que você vai ser aceito, que você não será condenado, que não haverá condenação sobre você, porque Cristo pagou o preço, porque Cristo foi o nosso propiciatório. Porque agora, quando a lei vem sobre nós, Deus olha para nós e não vê o Nilton pecador, não vê o João pecador, mas Ele olha para Cristo e olha para o sangue de Cristo que está aspergido em nossa vida. E então nós não temos condenação, porque fomos absolvidos, fomos limpos, fomos purificados pelo papel que Jesus fez no Calvário, através de ser o nosso propiciatório. Aqui, irmãos, nesse propiciatório, essa tampa que cobria ali as leis que estavam,
O sacerdote entrava, e a Bíblia diz tanto do sacerdote, como diz com respeito a Moisés: faça a arca, faça o propiciatório, tudo de ouro puro, e ali eu falarei contigo. Tanto Moisés entrou, mas principalmente os sacerdotes entravam, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E aqui Deus vinha e falava com o sumo sacerdote. Do propiciatório, Deus se manifestava ao sacerdote, ao sumo sacerdote que estava representando o povo. Deus se manifestava do propiciatório. Isso quer dizer hoje que Deus se manifesta a mim e a você através da pessoa de Jesus Cristo. Sem Jesus você não vai a lugar nenhum. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Você precisa entender que Jesus é esse propiciatório. Jesus é a manifestação da graça, do amor, da misericórdia, do poder, da unção, da grande benignidade de Deus. O propiciatório, Deus se manifestava aqui e falava com o sacerdote. Cristo sendo o nosso propiciatório, quer dizer, Deus fala conosco, Deus fala contigo através de Jesus. Você pode ouvir Deus falar, você pode ter consciência da presença de Deus se Jesus estiver no teu coração. Se você aceitou Jesus na tua vida, você pode ter contato com os céus vão se abrir e a glória de Deus será manifestada na tua vida. Aqui do propiciatório não acontecia só que Deus falava, Deus vinha falar, mas também aqui do propiciatório Deus manifestava a sua presença. O sacerdote ficava impactado e muitas vezes o povo por lado de fora ficava olhando e percebendo o que acontecia e esperava que o sacerdote saía com boas notícias. E normalmente ele trazia boas notícias porque Deus aceitava o povo, porque Deus recebia o sangue aspergido sobre esta tampa que se chama propiciatório. Hoje você pode receber e sentir e perceber, e você pode profundamente ser tocado pela presença de Deus, se você vai a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Cristo é o nosso a nossa propiciação, e você vai sentir a manifestação da glória de Deus na tua vida através de Jesus Cristo, porque Ele se tornou propício em nosso lugar. Ele fez propício e Deus se tornou favorável. Deus se tornou favorável a você. Deus hoje olha para você e não vê você indo para o inferno. Ele não vê você com o peso da condenação da lei, mas Ele olha para você e vê o sangue puro do seu Filho amado, de um cordeiro que foi morto. O próprio João teve essa revelação lá, João Batista, lá na beira do Rio Jordão, ou no Rio Jordão, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi imolado, o seu sangue espargido, o seu sangue espargido na nossa vida, e agora Deus olha para você e vê esse sangue que te absolve. Aqui do lugar santo dos santos, aqui desse altar, aqui do lugar da propiciação, Deus falava, Deus manifestava, e também daqui a glória de Deus, o resplendor da glória de Deus era manifestado de uma forma impactante na vida do sumo sacerdote. Os querubins, eles representavam o fulgor dessa glória, o poder dessa glória, o resplandecer dessa glória. Eu quero dizer hoje que você pode sentir a glória de Deus, você pode provar dessa glória, você pode ser tocado por essa glória, você pode ser transformado por essa glória, porque
Você tem Jesus na tua vida, e Jesus é a manifestação da glória de Deus para a humanidade, e que você possa ser abençoado, que a bênção do Todo-Poderoso possa vir sobre sua vida. Você precisa entender que o ato que Jesus fez no Calvário é representado pelo propiciatório. Todas as peças do tabernáculo, tudo aquilo que ali tinha no tabernáculo estava apontando para Jesus, apontando para alguma coisa na igreja hoje. E aqui o propiciatório representava o Cristo que veio para trazer salvação à sua vida, para apaziguar a ira de Deus contra o pecador contumaz. Você pode se alegrar, porque Deus em Cristo é manifestado, e hoje Deus se tornou favorável para te abençoar de todas as formas possíveis. Você é fruto do que Jesus fez no Calvário. Deus propício a nós, porque Jesus aplacou pelo seu sangue toda a ira, toda a condenação que estava sobre sua vida. Dentro do tabernáculo estava a lei que te condena, mas aqui estava o sangue que te limpa, que te purifica, e hoje você é purificado, porque Jesus é a nossa propiciação. Coloque-se em pé nesse momento. Hoje você pode desfrutar de todas as bênçãos dos céus, porque Deus se tornou favorável, e Deus resolveu te abençoar em Cristo Jesus. Imagina quem é você, quem somos nós, quem é Nilton, quem é João, quem é Pedro, quem somos nós? Nada, pecadores condenados. Mas a propiciação, o Cristo propiciou, apaziguou toda essa separação, porque as duas partes estavam rompidas, os relacionamentos, porque uma parte não pôde cumprir o seu papel, a nossa parte, o ser humano não pôde cumprir, e a nossa dívida estava impagável, era monstruosa, não tinha como pagar. Mas na cruz do Calvário a nossa dívida foi cravada. E agora quando Deus olha para o Nilton, e agora quando Deus olha para você, Ele olha através de Cristo que se tornou propício. Ele olha para você e vê o sangue do seu filho. E se você tem o sangue de Jesus, não tem como ser rejeitado. Não tem como Ele te rejeitar, porque o preço já foi pago, o sangue derramado, e hoje foi reatado este relacionamento, e você consegue agora ter um real relacionamento com Deus. Baixe sua cabeça. Pai querido, nós sabemos que as nossas mazelas, os nossos pecados, fazem separação. Sabemos que não tínhamos como ser redimidos, mas através do sacrifício de Jesus, todos nós lavados com esse sangue, hoje temos esse profundo sentimento de perdão, e hoje podemos ter acesso a Deus e sentir a real presença dos céus em nossa vida, através do Cristo que foi o nosso propiciatório. Ó Pai, a propiciação que Jesus fez foi um ato pelo qual fez com que Tu, ó Deus, se tornasse propício a nós. Tu se tornasse favorável ao ser humano através da propiciação feita por Cristo no Calvário.
Por isso nós nos alegramos em Cristo. E aqui estamos para participar da Santa Ceia, reconhecendo que o sangue de Cristo nos libertou e nos tirou da condenação eterna. E hoje desfrutamos dessa paz interior. E hoje desfrutamos dessa alegria. E eu te agradeço pela tua igreja aqui presente. Deus, em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus aspergido em nossas vidas, nos limpa, nos purifica. E através desse sangue é que nós temos a ousadia de chegar à tua presença. Assim como o sacerdote levava o sangue e ali aspergia sobre o propiciatório. Ah, Pai, hoje o sangue de Cristo está aspergido em nossa vida. E assim nos aceita, Pai. Pai, nos aceita. Assim como o do propiciatório, tu falava, tu manifestava a tua glória, tu manifestava a tua presença, através de Cristo na nossa vida. Fala conosco sempre, ó Pai, e que a tua glória venha a ser sentida, desfrutada. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, amém.